com a paz do Senhor Jesus. Ainda assentados, convido todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no 6º capítulo. Nós vamos ler a partir do verso de número 47. Evangelho de Marcos, no 6º capítulo, capítulo número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 47. Marcos 6, 47. Convido todos a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim: E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Até aí, que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Senhor, pela Tua gloriosa presença no nosso meio, pelo doce toque do Teu Santo Espírito, pela forma como o Senhor já tem falado aos nossos corações, nos alegrado, pela bênção que temos de poder cantar louvores ao Teu nome e Te adorar, Senhor. Nós Te louvamos e pedimos que Tu continues a nos falar, que Tu completes a Tua bênção, o Teu projeto para cada um de nós nessa noite, a Tua porção, Senhor, que o Teu Espírito possa levar a cada coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Amados irmãos, o Senhor Jesus sempre acolheu da mesma forma todas as pessoas que vinham até Ele. A Bíblia nos registra situações onde pessoas pecadoras, como uma mulher que foi pega no ato do adultério e levada até Jesus, mas Jesus a recebeu. A Bíblia nos fala de inúmeros enfermos, até mesmo leprosos, que viviam uma situação de rejeição social pelo perigo que aquela enfermidade trazia de contágio, mas Jesus também os acolheu. Jesus sempre foi acessível. Crianças que foram até Jesus, Ele disse: Deixai vir a mim as criancinhas. A mulher samaritana, Jesus não teve nenhuma dificuldade de recebê-la. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele sempre acolheu todo aquele que foi a Ele de coração aberto, não importava a sua situação física, espiritual. Jesus nunca separou, nunca fez essa acepção. Mas Jesus fazia uma divisão muito clara. É que a partir do momento em que o homem ia até Ele, de acordo com a sua posição, com a forma como ele reagia ao encontro com Jesus, Jesus dividia discípulo de multidão. Essa divisão Jesus sempre fez. Bartimeu, por exemplo, quando teve os seus olhos abertos e viu Jesus, a Bíblia diz que logo em seguida ele seguiu a Jesus pelo caminho, ele continuou após Jesus, se tornou discípulo. Jesus sempre teve essa postura. E o texto que nós lemos nos fala de uma situação em que Jesus, depois de pregar uma mensagem, ele despediu a multidão voltou para suas casas, mas os discípulos estavam debaixo de uma orientação, de uma palavra de Jesus, que eles passassem, estavam à margem do mar da Galileia, que eles passassem para a outra banda do mar da Galileia. E Jesus falou assim: olha, vocês vão entrar no barco e vão passar, e eu vou ficar aqui despedindo a multidão. Os discípulos atenderam, porque era essa uma das principais características de ser discípulo.
além de estar sempre ao lado do Senhor Jesus, tudo aquilo que Jesus falava eles obedeciam. Eles tinham uma vida de fé, estavam sempre cumprindo a orientação do Senhor. E Jesus deu uma orientação e eles obedeceram a orientação. E a Bíblia diz que ao longo de um tempo eles estiveram navegando no mar da Galileia. E à quarta vigília da noite levantou-se uma grande tempestade. O vento era contrário. E a Bíblia diz que Jesus, que estava em terra, viu. Nós começamos a ler o texto no verso 47, dizendo o seguinte: sobrevindo à tarde, estava no barco, o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E Jesus vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus estava vendo os seus discípulos. Ele estava vendo a situação que eles estavam vivendo. O vento era contrário. Era a quarta vigília da noite. Eles já não podiam mais suportar aquela situação. E Jesus veio andando por sobre o mar. E eles o viram. Se assustaram num primeiro momento, pensaram que era um fantasma, e ouviram a voz de Jesus de lá do lugar onde Jesus estava, se aproximando deles, no meio daquela tempestade. As ondas altas, era madrugada, escuridão total, e do meio de toda aquela luta ouve-se uma voz: não temais, sou eu. Foi a palavra de Jesus para os seus discípulos: tende bom ânimo. Jesus entra no barco, o mar se acalma e eles chegam à outra margem. Meus irmãos, da mesma maneira o Senhor Jesus hoje Ele age, Ele tem uma palavra para os seus discípulos. A multidão é todo aquele que está ali em determinados momentos por perto, que às vezes ouve a mensagem, mas que depois volta para sua casa e vive a sua vida com uma lembrança de um dia ter ouvido a voz de Jesus, de um dia ter tido um encontro com Ele. Mas o discípulo é aquele que, como nós aqui nessa noite, vivemos aos pés do Senhor. Caminhamos segundo as suas palavras, segundo a sua orientação. Vivemos de acordo com aquilo que Ele orienta. Vivemos pela fé. Nós somos discípulos. E a multidão, ela tem nas suas casas, ou seja, nas coisas desta vida, o fim de todas as coisas. Mas nós estamos vivendo uma experiência de uma travessia, de um caminho que está sendo trilhado por nós e de um ponto, de um lugar para onde nós vamos, que nós sabemos que é a eternidade com o Senhor. A igreja vive isso. Quando Jesus orienta os seus discípulos que passem para outra margem, Ele fala, é como quando Ele nos diz, quando nós abrimos nosso coração, quando nós o recebemos como nosso Salvador e passamos a viver com um ponto de chegada. A nossa expectativa, se a expectativa dos discípulos era visualizarem, a margem a chegar, a nossa expectativa é o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. É quando a nossa viagem estará terminada, quando a nossa jornada estará cumprida, quando se cumprir em definitivo aquilo que o Senhor nos orientou, para o que Ele nos chamou. Mas, meus irmãos, essa trajetória não é sem lutas. A Bíblia diz que era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é o último período da madrugada. Entre as 3 horas da madrugada aproximadamente e as 6 horas da manhã, quando se aproximava o raiar do novo dia, quando se aproximava o momento em que o novo dia subiria, o sol subiria, nesse instante as ondas elas se tornaram mais altas. Nesse instante o vento se tornou mais forte. E o vento, a Bíblia diz, era contrário, ou seja, eles tentavam remar e o vento tentava fazer com que eles voltassem. E o momento que nós estamos vivendo hoje é o momento da quarta vigília da noite. Porque está muito perto o dia, ou o momento em que o dia vai raiar. Está muito perto o dia, ou o momento, a hora em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nesse instante as lutas se intensificam. Nessas horas o vento é contrário. Nessas horas, muitas vezes, é até mais difícil, na nossa batalha pela salvação, pela preservação da nossa salvação. O mundo aí está, e as suas investidas são cada vez mais intensas.
As ondas, por vezes, se tornam maiores. A Bíblia diz que eles chegaram a se fatigar, mas eles não estavam longe do olhar de Jesus. Jesus estava vendo, como Ele está vendo cada um de nós, cada servo, cada discípulo seu. Ele está acompanhando. Ele sabe que as lutas aumentaram. Ele sabe que o momento é um momento de trevas. Ele sabe que é um momento de ansiedade, de apreensão. Os discípulos, por certo, pensaram que iam sucumbir, mas eles estavam cumprindo uma orientação do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite cumprindo uma orientação do Senhor. Estamos numa jornada que não é da nossa mente, da nossa cabeça, mas Jesus nos orientou. Ele nos disse o que fazer, Ele nos disse como fazer, realizar a sua obra. E Ele está olhando para cada um de nós. Ele não vai nos deixar sucumbir. Ele não vai nos deixar perder a sua bênção, porque nós somos discípulos, estamos fazendo, cumprindo a sua orientação. Jesus estava olhando e Jesus foi ter com eles. E Ele foi ter com eles porque Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Ele zela pelo cumprimento da bênção que Ele prometeu à sua igreja. A luta está grande, as ondas estão altas, o vento é contrário, estamos cansados, alguém pode estar cansado, fatigado, mas Jesus vem para fazer cumprir a sua promessa de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai nos levar à bênção da eternidade, ao encontro com Jesus nas nuvens, ao encontro com Ele nas nuvens. Ele vai fazer isso. Jesus veio sobre as ondas. O Senhor mostrou que entrou nessa noite aqui na igreja, numa das nossas igrejas que nos acompanham, uma irmã nossa, angustiada e até incrédula, porque um dia o Senhor mostrou que iria lhe dar uma bênção, e esta bênção ainda não veio. Essa palavra ainda não se cumpriu. Jesus, Ele vai agir para que a sua palavra se cumpra na sua vida. O Senhor Jesus, Ele está presente no nosso meio. O Senhor disse a esta irmã que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor não passará. Se Jesus mandou, se Ele orientou, se Ele falou, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Os discípulos estavam no meio do mar, sozinhos, no escuro, a luta grande, aquela situação até de medo, porque quando eles viram Jesus, eles não entenderam o que estava acontecendo. Jesus veio andando sobre o mar. É interessante que talvez se naquele instante eles pensassem, ou se pensaram que o Senhor Jesus podia livrá-los daquela situação, eles podiam pensar qualquer coisa, menos que Jesus vinha andando sobre as águas. O nosso Deus é assim. Ele tem a sua maneira de agir, Ele tem o seu tempo de agir, Ele vai agir, Ele vai abrir uma porta onde a gente não espera, da maneira que a gente não espera, mas Ele vai agir. Os discípulos viram Jesus, se assustaram, e do meio daquela grande luta eles ouviram a mesma voz que os orientou a fazer aquela viagem. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. No meio da luta, no meio da angústia, no momento da ansiedade, da preocupação, diante da enfermidade, diante da situação do emprego, diante da situação familiar, diante daquilo que angustia, o Senhor, Ele fala, a sua voz se faz ouvir. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que coisa maravilhosa, aquela mesma voz. Essa voz, de quem é? É daquele Jesus que está conosco todos os dias, é dele que nos orientou, é dele que vai nos fazer chegar a outra margem. Jesus entrou no barco, houve bonança, é o que diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nos encontramos fatigados, cansados, sem fé, desanimados. Isso é do homem. Os discípulos só podiam ver as ondas, só podiam sentir o vento, só podiam ver a dificuldade de navegar, isso podiam ver. Eles não viram que havia uma operação do Senhor Jesus que caminhava na direção deles. Muitas vezes as lutas, elas não nos impedem, pela nossa natureza humana, de enxergar, mas o Senhor Jesus está operando, seus anjos estão agindo, estão ministrando em nosso favor. Há uma operação do Senhor para abençoar a sua igreja, para abençoar os seus servos. Jesus veio andando sobre as águas. A voz se fez ouvir, fez-se bonança. E melhor, todos chegaram à outra margem.
estamos aqui, na nossa vida, na nossa trajetória. As lutas se levantam. Muitas vezes o Senhor promete, o Senhor dá uma palavra e o homem fica na expectativa de que essa palavra se cumpra. Se Jesus falou, vai se cumprir. O Senhor vai abençoar. E o melhor de tudo é que todos os discípulos vamos chegar a outra margem. Todos os discípulos vamos ver o novo dia raiar. Todos os discípulos vamos estar na eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.